Olá, gente, bom dia. Hoje damos início à segunda palestra do projeto Mulheres na Agropecuária na Semana da Universidade de Brasília. Eu sou a Ana Vitória, sou estudante do 7º semestre de Agronomia e hoje eu tenho a honra de receber a senhora Fernanda Doria no nosso evento para ministrar a palestra no tema Epidemiologista Mulher Brasileira, Carreira e Identidade de uma Jornada em Saúde Animal em 4 países. E antes de dar a palavra para a próxima apresentadora, a Ivana, e também que irá apresentar a nossa mediadora, eu gostaria de dar alguns recados. O formulário de presença será liberado pelo chat do YouTube ao final da palestra, então fique atentos, pois só receberá o certificado aqueles que se inscreveram no SIGA e aqueles que também preencherem esse formulário de presença. Também ao final da palestra, abriremos espaço para as perguntas que podem ser enviadas pelo chat, sinalizando com o hashtag pergunta, que iremos anotar e responder. Agora eu passo a palavra para a próxima apresentadora, Ivana. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ivana Maia, estudante do curso de Agronomia. É com muito prazer que venho apresentar a vocês a mediadora do dia. E para enriquecer ainda mais esse momento de conversa e aprendizado, trouxemos a professora Cristiane da Silva Pereira, que irá trazer outro ponto de vista e acrescentar a sua experiência ao assunto. Cristiane da Silva Pereira possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Brasília, em 2005. Tem residência em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais pela Universidade de Brasília, entre 2006 a 2007. E mestrado em Saúde Animal, também pela Universidade de Brasília, em 2010. Possui doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal de Goiás, em 2020. Também atuou como professora de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais, Técnica Cirúrgica e Simiologia Veterinária nas Universidades Integradas Aparício Carvalho, em Rondônia, entre 2008 a 2010. Foi professora de Clínica de Grandes Animais na Universidade Federal de Rondônia, entre 2011 a 2013. E desde 2013 é professora de Clínica de Grandes Animais na Universidade de Brasília. Espero que esse momento seja muito proveitoso para todos e todas que estão nos assistindo. Cristiane, seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Com muito prazer que eu estou aqui mediando essa palestra. Eu gostaria de desejar boas-vindas a todo mundo, boas-vindas à nossa palestrante, a Fernanda Doria. Bom, primeiramente eu gostaria de explicar como a gente vai conduzir hoje a palestra. Então, a Fernanda vai falar um pouquinho para a gente sobre a jornada dela, a trajetória dela até onde ela está hoje em dia. E eu tenho certeza que ela vai falar coisas muito interessantes, que vão acrescentar muito para todos que estão assistindo. E após a explanação dela, a gente vai abrir para perguntas, então a gente vai ter um momento de perguntas. Então, todas as perguntas que forem feitas, escrevam no chat, que a gente vai ler no final da palestra, tá certo? Se alguma pergunta não foi contemplada ao longo da palestra, se ficou alguma dúvida no finalzinho, coloque ainda no chat, mesmo depois no momento das perguntas, que vai dar tempo da gente responder tudo aí, tá bom? Bom, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estar recebendo a Fernanda para falar para a gente. Então, além dela ser uma profissional excelente, uma pessoa extremamente inteligente, que eu tive o prazer de ter contato durante a graduação, ela é uma amiga muito querida minha, e eu fico muito feliz de recebê-la aqui conosco. Eu vou apresentar rapidamente o currículo da Fernanda. Então, a Fernanda Doria, ela é veterinária, ela é formada pela Universidade de Brasília, se formou em 2004. Ela foi fiscal, logo após a graduação, ela foi fiscal federal do Ministério da Agricultura, entre os anos de 2004 e 2007. Trabalhou primeiramente em Belém, e depois na sede do Ministério da Agricultura, em Brasília. Após o mestrado nos Estados Unidos e o doutorado no Canadá,
Atualmente, a Fernanda trabalha como epidemiologista no governo da Suécia desde 2012. Tá? Então, tenho certeza que tem muito a acrescentar. Então, o título da palestra da Fernanda é Epidemiologista, Mulher Brasileira, Carreira e Identidade de uma Jornada em Saúde Animal em 4 países. Fernanda, seja bem-vinda e fique à vontade, tá bom? Obrigada, Cris. Obrigada. É uma honra e um prazer estar aqui hoje, especialmente convidada por uma colega de faculdade tão querida. Obrigada, Cris. Se você quiser botar a apresentação. Então é isso. Bom dia para vocês aí no Brasil. Obrigada pelo seu tempo hoje. Como a Cris já me introduziu, meu nome é Fernanda Doria, eu sou ex-aluna da UNB. E se a gente ainda usasse cartões profissionais, aqueles cartõezinhos que a gente já nem distribui mais quando nos encontramos em eventos profissionais, é isso que o meu cartão iria dizer: epidemiologista no Instituto Veterinário da Suécia. No momento aqui é outono, essa é a frente do nosso instituto. E eu peço desculpa, esse slide está em sueco e vão ter alguns slides que estão em inglês, mas é porque esse é um slide do marketing da nossa instituição, e eu achei que ele era uma boa representação do que o Instituto faz. Não dá para comparar direto o meu instituto com o que seria o Ministério da Agricultura no Brasil, a estrutura é um pouco diferente, eu vou ter chance de falar um pouquinho sobre isso no curso dessa palestra, mas o nosso instituto é diretamente ligado ao governo, é a agência com experiência para fazer o desenho de saúde animal na Suécia, mas o instituto tem 4 áreas principais. O diagnóstico, que nós somos um grande laboratório e praticamente todos os testes confirmatórios, diagnóstico confirmatório de animais na Suécia é feito no nosso laboratório. Pesquisa científica, comunicação de conhecimento, e essa é uma palavra que eu tenho dificuldade de traduzir para o português, em inglês é preparedness, que quer dizer um estado de preparação, quer dizer tudo que o governo faz para estar preparado em casos de crise. E é aqui dentro da preparação que está a vigilância em saúde animal, que é a minha área de atuação veterinária desde que eu me formei. Desde que eu me formei na UNB, eu tenho trabalhado com vigilância, e a vigilância em saúde animal, ela é o trabalho do veterinário no nível populacional. Ele não olha animais individualmente, mas ele olha para o estado de uma doença numa população inteira. Então, ele considera que uma população pode ser completamente livre de uma doença, e se a doença for introduzida, a doença pode se tornar endêmica. Se ela for controlada, a gente pode conseguir que aos poucos ela fique esporádica e eventualmente ser erradicada de novo. E dependendo desse contínuo de doença, tem diferentes objetivos da vigilância animal, que costumam ser classificados em 4 principais objetivos: detecção precoce de uma doença que é introduzida pela primeira vez na população, depois estimar a frequência com que aquela doença está acontecendo na população ou detectar casos, e depois, se nós conseguirmos erradicar a doença, demonstrar, provar que a doença é livre num território. O nosso instituto faz todo o desenho da vigilância animal, da vigilância de saúde animal na Suécia. A estrutura é um pouco diferente do Brasil. Aqui todo o trabalho de campo é feito pelo Conselho de Agricultura, que seria o trabalho dos estados no Brasil. Eles fazem todo o trabalho de campo e nós temos o trabalho nós somos o que eles chamam de uma agência especialista. Nós fazemos todo o desenho, todo o planejamento, mas a execução é feita pelo Conselho de Agricultura. Então, nós fazemos todo o desenho de vigilância animal, toda a preparação, todo o planejamento de como que nós vamos fazer o controle de doenças animais na Suécia, e aí, anualmente, isso é publicado, completamente documentado, todos os recursos, todos os resultados são documentados anualmente nesse relatório público. Eu sei que não dá para ler aqui, mas é só para mostrar, todas essas linhas são doenças específicas que afetam a população animal, as colunas são os anos, e aí os pontinhos são em cada ano para quais dessas doenças nós fizemos vigilância ativa, quer dizer, ativamente procurando a doença na população para, se for detectada, efetivar o controle. Eu tirei alguns exemplos aqui: a doença da língua azul, que foi introduzida na Europa num determinado momento, mas já foi erradicada na Suécia. A vaca louca, que todos os animais acima de 30 meses na Europa devem ser testados na ocasião do abate.
diarreia viral bovina, que a Suécia é um dos poucos países do mundo que é livre, campilobacteriose, que todos os frangos abatidos são testados, também na Suécia. Essa doença é o equivalente da vaca louca nos cervos, né, que foi detectada na Noruega e agora foi um problema grande para a gente na Suécia, mas também já está sob controle. São cervos são testados, cervos selvagens são testados. Na verdade, é interessante, na Suécia, qualquer pessoa que encontre um animal selvagem morto pode botar ou o animal inteiro, se for um animal pequeno, ou a cabeça do animal numa caixa e mandar para a gente, que é só chegar no correio com aquela caixa que o SVA paga o frete, e nós testamos os cérebros de todos os animais que são encontrados mortos, para ter certeza que não tem nenhuma doença acontecendo no país que a gente não está ciente. Equinococose, fazemos anualmente testes de várias raposas encontradas mortas. Influenza aviária, que tem sido um problema que vem dos animais selvagens migratórios e tem sido um problema nos animais domésticos. Paratuberculose, que também é uma doença de controle obrigatório e um problema em alguns países na Europa. Doença respiratória e reprodutiva dos suínos. Peço perdão se eu estou falando algum desses nomes errados em português. Salmonela, acredite ou não, salmonela, a Suécia é um dos poucos países do mundo que conseguiu erradicar salmonela, então salmonela é de controle obrigatório e ativo. Não existe salmonela na Suécia, quando é detectada, o rebanho é saneado. E esse ano, a nossa vigilância mais famosa foi a vigilância em visões, porque foi demonstrado que eles se infectavam com corona e passavam de volta para humanos. Então, foi um grande baque para a indústria de peles na Dinamarca e na Suécia. E essas são doenças que não existem, para a qual também existe controle passivo. Então, na vigilância de saúde animal, não é suficiente dizer nós não temos, por exemplo, febre aftosa. Se você não tiver um número de suspeitas por ano, significa não é que você não tenha a doença, é que o país não sabe se tem, porque não está procurando. Então, no meu departamento, existe um número que tem sempre um plantão, sempre um veterinário de plantão com aquele número. E qualquer veterinário na Suécia que desconfie, que veja sinais clínicos de uma dessas doenças, eu sei que também não dá para ler, mas são todas as doenças exóticas, a maioria dos veterinários está acostumada, é febre aftosa, vaca louca, nas aves seria Newcastle, influenza aviária, nos suínos, peste suína africana, por exemplo, todas as doenças exóticas e que não existem no país. Se um veterinário desconfiar dessas doenças, ele liga para esse telefone, e nesse relatório que eu estava falando tem um número de suspeitas todos os anos para provar que nós realmente procuramos, e o número realmente dessas doenças é 0. Então, o departamento dentro do meu instituto que faz a vigilância, como eu falei, é um grande laboratório. O departamento no instituto que faz a vigilância é o departamento de epidemiologia e controle de doenças, e é dividido em 2 seções. Uma seção é onde estão todos os veterinários que, por exemplo, são os veterinários de plantão desse telefone. Nessa seção, as especialidades dos veterinários são por doença. Tem a pessoa que é responsável pela salmonela, a pessoa que é responsável pelas doenças de aves, a pessoa que é responsável pela brucelose, e assim vai. E tem uma outra seção que é a seção de métodos epidemiológicos, que é onde eu estou, e a nossa especialidade é fazer o suporte à outra seção. Então, por exemplo, se nós estamos desconfiados que uma doença pode ter sido introduzida na Suécia e a gente quer fazer um desenho amostral, vamos testar quantos animais para ter certeza que a doença não foi introduzida na Suécia. Então, esse desenho amostral, esse cálculo de quantos... qualquer análise de dados, qualquer cálculo de quantas amostras coletar, se eles precisarem de um modelo matemático que diga qual é a probabilidade de entrada de um determinado risco, tudo isso é feito pela seção de métodos epidemiológicos. Então, são veterinários e epidemiologistas trabalhando juntos para fazer toda essa vigilância. Eu não falei no começo, eu escolhi fazer essa palestra muito mais focada no que eu faço atualmente do que em mim como pessoa ou como profissional, porque eu acho que essa área de veterinária é uma área que as pessoas raramente têm oportunidade de ver, especialmente alunos de veterinária raramente conhecem o papel de um epidemiologista de vigilância de saúde animal. Então, eu fiquei muito feliz dessa oportunidade de falar um pouco dessa área, para as pessoas saberem
porque também existem veterinários trabalhando nesse tipo de coisa. Esse é o meu grupo, é o grupo que eu falei que especificamente trabalha com métodos epidemiológicos. Nós somos 10 epidemiologistas, 2 analistas de dados, uma geógrafa e programadora e uma secretária. Então, eu falei para vocês o que o SVA faz, eu falei para vocês o que o meu grupo faz e o que é que eu faço. Faço bastante coisas, mas se eu pudesse resumir tudo que eu faço em um conceito, em uma noção, seria a noção de que o que eu faço é tentar transformar dados em informações que sejam úteis para a vigilância. A minha especialidade é tentar desenvolver métodos de analisar dados automaticamente, para que sejam geradas também de forma automática e contínua informações que possam servir de base para todas as decisões em vigilância animal do grupo, que realmente é o grupo que trabalha mais a campo. Então, o meu trabalho é transformar dados em informação. Né? A quantidade de dados que existem hoje digitais é imensa. Quase tudo é digitalizado. Então, quando as pessoas precisam de informação para decisão, elas precisam dessa informação já digerida, já analisada, já no ponto em que ela vai ser usada. Então, esse é o meu trabalho, é gerar informação especificamente para informar ações. E ações são tomadas por pessoas. Então, o meu trabalho não é substituir o trabalho de nenhum veterinário. O que eu faço é coletar evidência e apresentar essa evidência de uma forma que aqueles que tomam decisões tenham essa evidência à mão no momento que eles mais precisam. Isso pode ser separado como esse contínuo, em que dados são processados, transformados em informação e apresentados para aqueles que vão tomar decisões. E a minha pesquisa é concentrada em cada um dessas 3 etapas. Tem pesquisa sobre a coleta de dados e como integrar dados de fontes diferentes, pesquisas sobre os diferentes métodos de análise de dados e de processamento digital de dados, e pesquisa sobre a apresentação de dados. Como eu falei, eu achei que isso era uma coisa interessante de mostrar, que veterinários também fazem, então eu escolhi alguns projetos que eu acho que representam bem essa área pouco conhecida da veterinária. O primeiro exemplo que eu vou mostrar é o de vigilância de Campylobacter. O que vocês estão vendo no topo, a linha amarela, são o número de lotes de frangos abatidos na Suécia todas as semanas. E embaixo, o número desses lotes que foram positivos para Campylobacter. Então, dá para ver que tem uma tendência sazonal, né? Determinadas épocas do ano tem mais Campylobacter nos frangos. E o gráfico de baixo é o número de casos de diarreia em humanos, também semanalmente. E ele segue o mesmo padrão temporal. Eu acho que vocês não veem quando dá para ver o meu mouse. Eu não estou conseguindo controlar ele direito. Mas esse pico grande que tem aqui, isso foi um foco, uma epidemia de Campylobacter que aconteceu aqui na Suécia em 2016. Então, nesses 2 gráficos, tem vários detalhes do trabalho que a gente faz. Uma das coisas que a gente faz é compilar esses dados, para começar, ter esses dados de uma forma compilada digital rapidamente. A outra é fazer uma análise estatística para ver quando que esses picos estão começando, quando que alguma coisa está anormal. E a parte estatística de detectar, por exemplo, que esse pico é anormal, é a parte mais fácil. A parte mais difícil é tomar uma decisão. Por exemplo, quando essa epidemia de Campylobacter começou a acontecer em 2016, ela começou a acontecer na mesma época do ano em que todos os anos anteriores nós tivemos uma curva sazonal de Campylobacter. É normal nessa época do ano, mais ou menos em agosto, setembro, começar a aumentar o número de Campylobacter, de campylobacteriose em humanos. Então, quando isso aqui começou a aumentar em 2016, ninguém sabia em que momento declarar uma epidemia, em que momento botar ações mais fortes do que nos anos anteriores. E aí o trabalho estatístico nesse caso foi de procurar nos dados de frangos se estava acontecendo uma epidemia em frangos para justificar que isso não era só a variabilidade normal anual, que realmente estava acontecendo uma epidemia. Então, a digitalização desses dados, a análise estatística desses dados e depois o suporte às pessoas que precisam tomar decisões do que fazer com esses dados, esse é o trabalho que eu faço. Nesse caso aqui, esses 2 dados, eles estão disponíveis
no nível em que eu trabalho, eles estão disponíveis pelo governo, porque é mandatório testar todos os lotes de frangos e é mandatório para os médicos reportarem todos os casos de campylobacteriose em humanos. Então, esses dados de análise laboratorial, tanto de humanos quanto de frangos, ele já existe no nível central em que eu trabalho. Existem outros dados, outras formas de dados que são disponíveis digitalmente para o governo da Suécia. Por exemplo, nós temos uma grande rede de veterinários de campo, que são veterinários do governo, que vão a campo, tratam animais e eles são obrigados a reportar todos os tratamentos. E essas informações também estão disponíveis. E na Suécia, o controle por causa da vaca louca, na Europa, é mandatório registrar todos os movimentos de bovinos. Então, esses dados eles estão disponíveis para o governo, eles estão disponíveis para mim, e é possível analisar esses dados em tempo real e gerar informações para informar a vigilância. É claro que existem outras fontes de dados que nós não temos acesso. Os dados que vêm diretamente que são de propriedade dos abatedouros, os dados de veterinários privados e os dados dos fazendeiros. Parte da minha pesquisa é desenvolver métodos para analisar esses dados diretamente na fonte. Não, esses dados nunca são enviados para o governo, esses dados são analisados por aqueles que são os donos dos dados. Mas a gente tenta coletar sinais de quando estão acontecendo possíveis doenças para tentar combinar toda essa evidência na população inteira de animais da Suécia e ter uma noção do que está acontecendo em tempo real, dando, claro, feedback para aqueles que contribuíram com dados para o sistema. Então, nessa busca de aumentar a nossa, vamos dizer, a nossa visão da situação, nessa busca de cobrir mais fontes de dados quando a gente coleta evidência de como que está a saúde da população de animais da Suécia, eu escolhi um outro exemplo de projeto. Esse projeto se chama PigPigs, porque o objetivo é detectar picos de ocorrências de doenças diretamente no campo. A maioria dos produtores suínos na Suécia usam o mesmo programa de manejo do seu rebanho. É um programa em que eles entram todas as ocorrências na fazenda. Então, por exemplo, eles têm aqui uma leitoa que está vazia, cada vez que aquela leitoa é coberta, que há uma inseminação, eles entram nesse sistema de dados, nesse software, nesse programa, eles entram qual foi a leitoa que foi inseminada em que data. Depois, quando que a leitoa deu cria, quantos leitões nasceram, e assim por diante. Então, a maioria dos produtores na Suécia usam o mesmo programa. Então, eu peço perdão, esse slide está em sueco de novo, era muita coisa para traduzir, mas é só para mostrar que, a partir desses dados da fazenda, que a fazenda registra cada evento que acontece na fazenda com os dados, a partir desses dados, nós fomos capazes de sugerir uma série de indicadores de saúde animal que são coletados diretamente na fazenda. O número de leitoas que foram inseminadas por semana, o número de inseminações que foram bem-sucedidas, o número de inseminações que não foram bem-sucedidas, o número de leitões nascidos por semana, o número de leitões nascidos de cada leitoa, o número de leitões mortos ao nascimento, mortos antes do desmame. Nós produzimos uma série de indicadores que podem ser monitorados na fazenda em tempo real a partir desse programa. E aí produzimos uma interface, uma forma de visualizar esses dados para os fazendeiros. Mas, claro, com tantos indicadores na mesma fazenda, o número de, vamos dizer, gráficos que nós conseguimos gerar é muito grande. E aí o sistema ficou quase que inutilizável, porque é muita coisa para olhar ao mesmo tempo. Então, o que nós estamos fazendo no momento é olhar para cada parte da produção, leitoas que estão vazias, leitoas que foram inseminadas, leitoas que estão prenhes, leitoas que estão, leitõezinhos que ainda estão amamentando, olhar para cada fase de produção e tentar identificar, junto com os fazendeiros, quais são os indicadores-chave que eles querem ver naquela fase de produção. E tentar criar uma espécie de um painel de controle, igual o painel de controle do carro, para mostrar para eles, em qualquer momento, em tempo real, qual é a situação sanitária da sua fazenda nesse momento. E aí, se tiver algum alarme, se tiver algum problema acontecendo, é só clicar num desses painéis e ver a situação em mais detalhes. Então, essa questão de tentar desenvolver interfaces melhores
para o tipo de análise de dados que a gente faz, é uma parte grande da minha pesquisa no momento. E a gente tem chamado isso de painel de controle, igual o painel de controle do carro. Então, se você pensar, quando você começa a aprender a dirigir, né, o painel de controle é muita informação ao mesmo tempo, e você acha, será que eu vou conseguir dirigir e olhar para isso ao mesmo tempo? Mas depois de um tempo, você nem olha mais para o painel de controle quando você está dirigindo. Mas quando você precisa saber de alguma coisa, você sabe exatamente aonde olhar no painel de controle. E se qualquer dessas luzinhas aparecer enquanto você está dirigindo, imediatamente você nota, porque você está acostumado com que o painel de controle, qual é o visual que ele tem. E é isso que a gente está tentando fazer para a vigilância animal. Nós estamos tentando trabalhar com as pessoas que fazem vigilância de campo, o desenho da vigilância de campo, para ver quais são as perguntas específicas que eles tentam trabalhar no dia a dia e desenhar com eles esse painel de controle para saber qual a informação que você quer ter quando você entra no seu painel de controle. Então, a área em que eu trabalho, a gente tem nomeado ela Data Driven Surveillance, vigilância de saúde animal guiada por dados, mas na verdade ela não é guiada por dados, ela é alimentada por dados e ela é guiada por pessoas. Então é isso que eu faço hoje em dia. Esse é o meu trabalho como veterinária, esse trabalho que eu faço na Suécia. Mas eu pensei de falar um pouquinho como que eu cheguei até aqui. A resposta imediata para a pergunta como que eu cheguei aqui, se você tomar essa pergunta literalmente, como que eu consegui o trabalho que eu tenho atualmente, eu fiz o meu doutorado no Canadá, e o lugar no Canadá em que eu fiz o meu doutorado está marcado no mapa, mas tenho certeza que não deu para ver, porque é uma ilha bem pequenininha na costa leste do Canadá, e tem uma escola de veterinária nessa ilha de Príncipe Eduardo, e foi ali que eu fiz o meu doutorado. E eu fiz o meu doutorado com uma coisa chamada vigilância sindrômica. A vigilância sindrômica é um pouco do que eu mostrei para vocês. É a ideia de que se você quer monitorar a população, se você quer monitorar a saúde de uma população animal inteira, você pode fazer isso digitalmente desde que você consiga achar um indicador de saúde animal. Por exemplo, o número de veterinários que diagnosticaram um problema por semana, um determinado problema. O número de abortos por semana, o número de testes laboratoriais que foram pedidos para a raiva. Algum indicador que ainda não é uma confirmação da doença, que ele vem antes da confirmação da doença, como eu falei, por exemplo, algum sinal clínico, número de casos de abortos, número de vamos dizer, vacas com diarreia, o número de porcos que morrem antes do desmame, o número de doses de sêmen que são vendidas, porque se mais doses são vendidas, talvez a inseminação não tendo sendo bem sucedida, tem algum problema reprodutivo na população. Então, se você tiver alguma fonte de dados que está regularmente registrando algum indicador que tenha a ver com a população, com a saúde da população animal, você pode monitorar aquele indicador continuamente. E aí, estatisticamente, quando tiver um problema, você vai detectar aqui, desculpa, a animação falhou, era para ter um pico aqui nesse indicador. O meu doutorado foi desenvolvendo os métodos estatísticos por trás desse tipo de detecção. Então, por exemplo, como a gente viu os casos de Campylobacter que tem esse efeito temporal. Se, por exemplo, eu detectar aqui nesse gráfico 150 casos nessa época do ano, é completamente normal. Mas se eu detectar 150 casos nessa época do ano, já não é normal. Então, o modelo estatístico que faz esse tipo de detecção, que olha para os dados e diz se está normal ou se tem alguma coisa acontecendo, esse foi o foco do meu doutorado. E aí, em 2011, eu dei sorte que justamente enquanto eu estava fazendo meu doutorado, aconteceu a primeira conferência mundial de vigilância, especialmente dedicada à vigilância em saúde animal. Então, eu fui nesse congresso apresentar o meu trabalho, eu apresentei o trabalho que eu estava fazendo, e aí, durante um dos coffee breaks, durante uma das pausas, veio uma senhora falar comigo e disse, muito interessante o que você está fazendo, quer fazer isso na Suécia? E foi assim que eu dei a sorte de terminar na Suécia, no instituto que eu estou trabalhando hoje. Então, eu vim para a Suécia para implementar dentro do SVA, dentro desse grande laboratório que nós somos, todos os métodos que eu tinha desenvolvido no Canadá. Mas não foi. Aí eu tive o luxo de não ficar só na pesquisa estatística, eu desenvolvi o sistema como um todo, que começou desde o uso de inteligência artificial
para ensinar o computador a ler todos os testes de laboratórios que nós recebíamos todos os dias, separar esses testes de laboratório de acordo com o tipo de doença, para identificar grupos de doença, doenças respiratórias, doenças reprodutivas. Então, eu tinha que ter o conhecimento veterinário, e aí eu programei esse conhecimento veterinário em uma máquina com inteligência artificial para fazer as decisões que um veterinário faria de decidir se esse caso que nós recebemos hoje, parece que o veterinário que lidou com esse caso, lidou com ele como se fosse um caso de doença respiratória, como se fosse um caso de doença reprodutiva, como fosse um caso de doença nervosa. E aí monitorar o número de casos para cada uma dessas síndromes, gerar um alarme estatístico se alguma coisa estivesse fora do normal e, inclusive, mandar um e-mail para todos os epidemiologistas da minha seção, dizendo se tinha alguma coisa acontecendo que era fora do normal. E depois desenvolvi uma interface para as pessoas verem os resultados desse sistema. Então, esse foi o meu primeiro trabalho na Suécia. Mas eu falei antes que o nosso instituto, ele faz tudo isso, diagnóstico, pesquisa científica, comunicação e vigilância e preparação. Mas, na verdade, tudo isso que eu fiz estava aqui dentro da caixinha de preparação, de detecção precoce de potenciais problemas de saúde animal. Eu fiz doutorado, então eu tinha muito interesse de fazer pesquisa, mas a forma como acontece na Suécia é o seguinte: o nosso mandado do governo é de fazer diagnóstico e de fazer preparação contra a crise. Se nós quisermos fazer pesquisa, nós temos que comprar o nosso próprio tempo. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com pesquisa metade do meu tempo, eu tenho que escrever e ganhar fundos de projetos para pagar metade do meu salário. E enquanto você não conseguir trazer os seus próprios recursos para comprar o seu tempo para fazer a pesquisa que você quiser, cada um tem que fazer o projeto que tiver na mesa, vamos dizer, o projeto que está na prioridade do governo, porque nós somos uma agência do governo. Então, quando eu acabei esse projeto que eu implementei o sistema que eu estava falando, eu não sabia nada sobre como trazer dinheiro para projetos. Então, eu tive que fazer o que me dessem para fazer, o que fosse a prioridade. E aí que entrou, vamos dizer, a vantagem de eu ter uma ferramenta, uma caixa de ferramentas diversificadas, vamos dizer. Porque um dos primeiros problemas que estavam, vamos dizer, acontecendo quando eu acabei o meu projeto e eu estava precisando de fundos para continuar no instituto. Hoje em dia eu sou, como é que eu vou dizer, empregada. Hoje em dia eu tenho uma posição permanente na instituição e, inclusive, eu estou dentro dessa caixinha de preparação. Eu sou parte do contingente civil de preparação da Suécia. No Brasil, a gente só ouve falar do contingente militar, a gente só ouve falar de preparação militar. Mas a Suécia tem o serviço militar e tem a contingência civil, tem treinamentos, tem toda a preparação de crise para um caso de guerra que tem a ver com o planejamento civil. Médicos, veterinários, a Suécia tem um mapeamento de quantos veterinários, quantos médicos eles iam precisar num caso de crise. Por que veterinários? Porque a maioria das doenças de potencial bioterrorista são doenças zoonóticas, por exemplo, antrax. Então, eu sou parte do contingente civil. Se houver uma guerra, por exemplo, eu tenho um mandato de trabalhar, eu estou no contingente da Suécia. Então, hoje em dia, a minha posição já estabilizou dentro do Instituto. Mas, no começo, nós não, porque nós somos do governo, nós não temos automaticamente uma posição estável. Então, eu precisava de um projeto, e aí eu tive a vantagem de ter trazido comigo toda a experiência de outros países. Quando eu fiz mestrado nos Estados Unidos, antes de eu ir para o Canadá, o meu mestrado foi com modelos matemáticos. O que eu fiz no meu mestrado foi simular no computador o cenário da introdução de influenza aviária no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E aí, nessa época que eu estava precisando de um projeto para continuar no Instituto, tinha uma pergunta da União Europeia. Não era uma pergunta, era um mandato da União Europeia de que todos os países europeus precisavam comprar um banco de vacinas contra a febre aftosa, caso a febre aftosa fosse introduzida na União Europeia de novo. E para a Suécia, isso seria um custo muito grande, manter um banco de vacinas para uma doença que a gente não tem. Então, o governo deu para a gente a missão de criar, de estudar com modelos matemáticos, caso a febre aftosa fosse introduzida na Suécia, se ter um banco de vacinas ia fazer uma diferença, se o custo valia a pena.
E aí, como eu tinha experiência de modelos matemáticos do meu mestrado nos Estados Unidos, eu desenvolvi um modelo em que, basicamente, eu tinha um mapa de todas as fazendas da Suécia que têm animais suscetíveis à febre aftosa, bovinos, todos os ruminantes e porcos, grandes e pequenos ruminantes e porcos, e nesse modelo eu coloquei cada fazenda, as características da fazenda, quantos animais de cada espécie cada fazenda tinha, e nós modelamos todos os eventos que podem acontecer. Modelamos a introdução possível de febre aftosa em uma fazenda da Suécia, em vários cenários, mais de 5.000 diferentes simulações de computador, e em cada simulação a febre aftosa era introduzida em uma fazenda. Não totalmente aleatório, porque nós sabemos que se for introduzida, provavelmente vai vir das fronteiras. Então, uma das fazendas das fronteiras, em cada simulação, a febre aftosa era introduzida. E aí nós simulamos todos os eventos que podem levar a febre aftosa a ser transmitida de uma fazenda para outra. Ou os animais serem comprados e vendidos, abatidos, ou pessoas que podem ir de uma fazenda para outra. Então, nós simulamos qual é a probabilidade de quantas vezes por semana vem um caminhão entregar comida para os animais, entregar ração para os animais. Quantas vezes por semana vem um veterinário? Quantas vezes vem um eletricista? Quantas vezes pessoas entram e veem os animais? Quantas vezes eles entram na fazenda e não veem os animais? Todos os movimentos de pessoas e de animais entre as fazendas da Suécia foi simulado, e o modelo levava em conta tudo que a gente sabe sobre a doença, como que o vírus da febre aftosa é transmitido, tudo que a gente sabe sobre a estrutura de fazendas da Suécia, e tudo que a gente sabe sobre os recursos que existem na Suécia para controle. Por exemplo, quantos veterinários existem que podem ser levados a campo. Um veterinário foi numa fazenda, aquela fazenda estava infectada, aquele veterinário agora está em quarentena, já é um recurso a menos. E tudo isso foi simulado para, no final, mostrar se a vacinação era uma medida de controle efetiva na Suécia ou não. No final das contas, por causa que a Suécia tem fazendas muito menos agropecuária do que outros países da União Europeia e muito mais espalhados, nós conseguimos mostrar que ter um banco de vacinas não era uma opção que valia a pena o custo para a Suécia. E aí o Ministério da Defesa Civil da Suécia usou esse modelo para defender junto à União Europeia que a Suécia não ia ter um banco de vacinas. E hoje em dia nós não temos. Mais um projeto que acabou. Mais uma vez, eu precisava buscar lá na minha caixa de ferramentas quais são as outras ferramentas que eu tenho para continuar achando outros projetos para ficar no Instituto. E aí, a minha próxima experiência na caixa de ferramentas era a minha experiência no Brasil com vigilância animal. Assim que eu terminei, quando eu estava terminando veterinária na UNB, eu fiz o meu estágio supervisionado no Ministério da Agricultura, com febre aftosa. Eu fiz o meu estágio supervisionado com vaca louca, mas no meu primeiro dia de estágio supervisionado no Ministério, nós recebemos a OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, fez uma requisição ao Brasil sobre informações sobre a nossa certificação de livre de febre aftosa, e é uma coisa com que eu trabalhei depois, quando eu trabalhei em Belém do Pará. Nós fizemos visitas de campo para uma amostragem para provar que nós não tínhamos febre aftosa naquela área do Pará, e depois eu consegui ser transferida de volta para Brasília e trabalhei como epidemiologista no Departamento de Saúde Animal de Brasília. Então, a minha experiência de desenho, de design, planejamento de vigilância de saúde animal começou desde que eu me formei. Então, o próximo projeto que eu fiz aqui no Instituto foi um projeto com 11 países diferentes da União Europeia, em que nós estávamos tentando desenvolver um modelo para planejamento de sistemas de saúde animal, tentando generalizar como que são feitas as decisões para o planejamento em saúde animal. Foi isso. Depois esses são alguns dos projetos que eu trabalhei, vamos dizer, na minha trajetória até aqui. Hoje em dia, como eu falei, a minha posição no Instituto é permanente e eu tenho o luxo de trabalhar com as coisas que eu mais gosto e não só com, vamos dizer, não com o que me dão. Eu não preciso trabalhar só com os projetos que estão disponíveis. Eu consegui trazer dinheiro para eu fazer os projetos que eu gosto.
E hoje em dia, em qualquer dia, qualquer semana que você olhe para o meu calendário, tem uma mistura de reuniões e uma mistura de tarefas em qualquer um desses projetos que eu vou listar agora. Então, esses são os projetos que ocupam todo o meu... Todos os projetos que eu falei até agora são a minha história de como que eu cheguei até o que eu faço agora. E esse slide tem todos os projetos com que eu trabalho no momento. Um projeto é esse que chama DACRA, que ele é um projeto em que nós estamos desenvolvendo o que eles chamam de Story Maps. É como se fosse uma página, e aqui não dá para ver, está bem pequenininho, aqui em cima tem várias seções sobre todos os conhecimentos disponíveis sobre uma determinada doença. Então, esse aqui, por exemplo, é peste suína africana. Então, nós programamos códigos para puxar dados da OIE sobre todos os acontecimentos de peste suína africana ao redor do mundo. Uma outra seção é se existem vacinas, se existem tratamentos, qual é o período de incubação dessa doença, qual é o período infeccioso dessa doença. Nós passamos 5 anos fazendo revisões de literatura, coletando todo o conhecimento que existe para essa doença, e aí essa página tem tudo que se sabe sobre essa doença no momento, exceto que são 47 doenças diferentes que nós estamos programando essas páginas, e isso é um mandato que nos foi dado, e quem paga por esse trabalho é a Agência Europeia de Saúde Alimentar. Decide é um projeto de 11 países diferentes da Europa que se uniram para tentar desenvolver métodos de usar análise de dados digitais, que, como eu falei, é o que eu faço, mas para controle de doenças endêmicas, porque a maioria das doenças que a gente controla no nível populacional, doenças que o governo controla, são doenças epidêmicas, são doenças exóticas. E esse projeto de site está tentando usar essas ferramentas de que eu tenho falado hoje para controle de doenças endêmicas. Eu continuo trabalhando com vigilância sindrômica, que foi, vamos dizer, o que me trouxe aqui, foi o que eu fiz o meu doutorado, em vários diferentes projetos. Esse projeto VetSim é um projeto que já produziu todos os códigos, toda a programação que eu faço, que eu falei da estatística, de como são detectados esses sinais em dados, todos os códigos são postos num pacote que é feito público. Então, VetSim é um pacote público que qualquer pessoa que consegue fazer programação nessa linguagem específica de computador, que chama R, pode baixar os códigos para fazer toda a vigilância sindrômica que nós fazemos aqui na Suécia com os seus próprios dados. E agora nós estamos desenvolvendo uma que a gente está chamando V-Engine, porque é engine de máquina, e V de Value of Evidence, o valor da evidência, que é uma máquina estatística para tentar combinar evidências de várias fontes de dados. E o que a gente está chamando de SUSE, que é o Surveillance Server, que é um servidor que nós estamos tentando colocar todos os dados que tem relevância para a vigilância animal na Suécia no mesmo servidor. DigiVet é um projeto financiado, o dinheiro para esse projeto vem de uma colaboração de países nórdicos, então Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. E não é um dos únicos projetos que eu tenho que não é um financiamento veterinário, não é um projeto veterinário. É um instituto, é uma colaboração de países nórdicos para aumentar a digitalização de dados no governo desses países. E, nesse caso, esse projeto é como que a digitalização de dados e a análise automática de dados pode aumentar ou reforçar a saúde alimentar nos países nórdicos. É o principal objetivo desse trabalho. Eu sou especialista de referência em detecção precoce de doenças da Agência Europeia de Saúde Alimentar. E eu sou secretária da Sociedade de Epidemiologia Veterinária e Medicina Preventiva da Europa, que é uma coisa também bastante gostosa de fazer. Nós temos reuniões anuais de epidemiologistas veterinários na Europa. Então, essas 6 áreas de trabalho são as minhas áreas mais ativas de trabalho no momento, e eu tenho o maior prazer e maior honra de estar aqui hoje para falar disso, porque eu acho que tem poucos veterinários que são expostos a esse tipo de trabalho de um veterinário. E, claro, eu cheguei aqui por meio de uma jornada, e cada parte da minha jornada contribuiu para a epidemiologista que eu sou hoje.
Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua atenção e se tiver tempo para alguma discussão e para algumas perguntas, seria muito legal. Bom, Fernanda, muito obrigada. Sua palestra, eu sempre fico assim, impressionadíssima com o tanto de coisa que você desenvolve aí, com o tanto que você cresceu, né? Depois que a gente se conhece desde a graduação, né? E é muito legal, é muito impressionante. Eu fico cheia de orgulho de ver o tanto de trabalho, de coisa importante que você desenvolve aí na Suécia. Eu queria agradecer de novo, né, o seu tempo e a sua disponibilidade para falar para a gente. Eu tenho certeza que todo mundo deve ter tido essa mesma sensação que eu tenho de orgulho e é muito legal saber que uma colega nossa que saiu da UNB hoje trabalha na Suécia e é membro tão importante na União Europeia, na parte de epidemiologia. E eu queria só dar alguns avisos aqui rapidamente, antes da gente iniciar as perguntas. Eu queria lembrar para todo mundo, todos os ouvintes, que se puderem curtir e acompanhar aí os perfis do Instagram da Mulheres na Agropecuária e da Semana Universitária, né, da FAV, a Semune FAV, tá? E só para a gente conseguir aí alcançar um número maior de pessoas e divulgar, sempre está tendo palestra, sempre tem coisas aí acontecendo, tá bom? Bom, a gente teve poucas perguntas até agora, mas acredito que deva aparecer mais algumas aí. A pergunta que apareceu aqui, a primeira, Erivaldo Chaves, não sei se você conhece, deve ser seu tio. Falei que ia ter chat, eu falei. Tá vendo? Mas tem que ter mesmo. Acho que tem que estar todo mundo orgulhoso, assim como eu tô. Então, ele botou aí, né? Como é ser pesquisadora brasileira na Suécia? E eu acho que isso é bem bacana. A gente até tinha conversado, né, sobre isso, que provavelmente essas perguntas iam aparecer. E gostaria que você falasse um pouco para a gente de como é isso, assim, quais são as dificuldades que você enfrenta ou que enfrentou por ser brasileira, por ser mulher e estar na Suécia trabalhando, desenvolvendo pesquisa. Então, acho que são várias situações. Talvez se você conseguisse abordar, então, a questão de ser mulher, ser brasileira e ser pesquisadora mulher, né? Então, eu percebi no final da minha palestra que eu não fui tão fiel ao título, porque eu não falei tanto sobre barreiras de ser mulher e de ser brasileira. A parte de ser brasileira, eu vou começar por essa parte, vamos dizer. Quando eu saí do Brasil, que eu cheguei nos Estados Unidos, uma das coisas que eu tinha medo é que eu pensava assim, nossa, eu trabalhei tanto para falar português bem, para escrever português bem, e eu venho para cá e o meu inglês eu estou aprendendo. E aí eu pensava assim, se alguém pode ter um aluno americano e pode me ter como aluna e tem que ficar corrigindo o meu inglês, eu tenho que trabalhar muito mais duro para compensar como aluna, para que eles digam, tá bom, mesmo ela não sendo nativa de inglês, eu vou pegar ela. E aí o que eu descobri com o tempo é que todos os brasileiros devem ter essa mentalidade de que tem que trabalhar mais duro do que os outros para se provar, porque todos os pesquisadores fora queriam alunos brasileiros. Todo mundo queria alunos brasileiros. Nós temos maior fama de sermos bons trabalhadores. Então, eu não tive preconceito por ser brasileira. Depois, na Europa, muito mais fácil, porque aqui todos os países são pequenos e todos os projetos são assim, multinacionais. Cada projeto tem 10 países, 7 países, 5 países. Então, as pessoas estão acostumadas e a gente vê que muita parte da pesquisa científica na Europa é feita por estrangeiros. Então, eu estou aqui, estou num grupo que a gente fala, vamos encontrar os holandeses, mas não é. É um colombiano, que é uma brasileira. São pessoas de vários países que trabalham na Holanda, mas não são os holandeses. Outro dia nós tivemos uma reunião entre nós e o nosso instituto, o mesmo instituto na Noruega.
E eu falei assim, eu acho que eu vou fazer essa reunião em português, porque 3 das 5 pessoas na reunião falavam português, uma de Portugal e 2 do Brasil. Inclusive um aluno nosso da UNB, não sei quem da UNB trabalhou com o Vitor Oliveira, ele foi postdoc aqui no meu instituto também, e agora está na Noruega. Então, a parte de ser brasileira, eu nunca tive preconceito. O que eu tenho dificuldade é quando você mora fora, você vira a brasileira. Então, assim, se alguém me encontrar pela primeira vez, se você nunca me encontrou, todas as perguntas vão ser sobre ser brasileira. Eu não tenho muita chance de ser a Fernanda, porque eu sou a brasileira, porque é isso que as pessoas lembram. E as pessoas, se eu te conhecer no Brasil, eu vou querer saber da sua vida, o que você faz. Talvez a minha primeira pergunta seja a sua profissão, se você tem filhos. Aqui, no momento que eu falo que eu sou brasileira, todas as perguntas derivam daí. Então, eu não tenho muita chance de ser a Fernanda, eu sou sempre a brasileira. E isso, às vezes, é melhor e às vezes é pior. Mas no meu trabalho eu não vejo preconceito. Mas eu vou dizer que eu mantenho na minha assinatura de todos os meus e-mails Fernanda Doria com acento, que é para fazer bastante questão das pessoas verem que eu não sou daqui, que é para se tiver algum erro de inglês ou algum erro de sueco, as pessoas saberem, não, é estrangeira, deixa para lá, ela é estrangeira. E em relação a ser mulher, eu acho que talvez... Bom, isso já mudou muito durante os anos. Eu acho que quando eu entrei na veterinária, eu comecei veterinária em Fortaleza, nós éramos, eu acho que 13 mulheres e 17 homens. Quando eu me formei na UNB, as turmas já eram 25 mulheres e 5 homens. O nosso grupo atual de epidemiologistas tem, eu acho que 3 homens, e da última vez que nós tentamos contratar pessoas novas, nós tivemos que contratar um homem só porque a gente tinha contratado tantas mulheres que daqui a pouco a gente ia ser acusado de discriminação porque a gente não estava contratando nenhum homem. Então, eu trabalho num lugar totalmente dominado por mulheres, e então eu não posso... Eu não tenho do que me queixar, mas e às vezes, quando eu vejo as pessoas reclamando de coisas aqui, eu penso assim, nossa, problema de primeiro mundo, né? Não tem de que reclamar, as pessoas começam a reclamar de poucas coisas. Mas talvez isso seja um pouquinho o problema de primeiro mundo que eu vou falar agora. A única diferença no meu trabalho que eu vejo entre homens e mulheres é que o nosso salário, e isso, pasmem, né? Uma funcionária do governo com permanência estável, o nosso salário é renegociado todos os anos. Todos os anos o nosso salário é renegociado. E eu acho que homens têm muito mais... Não todos, mas eu não sei se por ser mulher ou se por ser brasileira. A gente tem uma mentalidade de o que nos é oferecido está ótimo. Nossa, o quê? Você ainda vai aumentar o meu salário de novo? Está ótimo. E depois, quando eles tentaram tabular tudo, depois de anos, eles viram que os homens estavam ganhando mais do que as mulheres, porque os homens têm mais... Vamos dizer, eles rebatem mais e têm mais, sabe, mais segurança de dizer, não, eu pensei que eu ia ganhar um pouquinho mais. Mas, não, eu não tenho do que reclamar. A Suécia é uma mãe, a Suécia é um país... Eu não sei se eu poderia ter a carreira que eu tenho no Brasil. Eu tenho um filho de 6 anos, que desde que fez 1 ano, vai para a creche de manhã, eu busco ele às 5 horas da tarde, eles dão almoço, eles dão comida, se o meu filho está doente, eu ganho o meu salário por aquele dia e eu não vou trabalhar, se eu estou doente, eu fico em casa. Eu moro num país que é uma mãe, eu não sei se eu conseguiria ter eu tenho noção que o privilégio que eu tenho... A minha mãe, se estiver assistindo, a minha mãe sempre fala para mim que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então, eu sei que eu tive preparada, mas eu vou falar, eu tive sorte pra caramba, porque toda a carreira que eu mostrei para vocês hoje, toda a jornada que eu mostrei para vocês hoje, eu não sei se eu poderia ter a carreira que eu tenho se eu estivesse no Brasil tentando cuidar de um filho de 6 anos. Então, é um luxo morar num país em que não tem... Mulheres e homens igualmente conseguem desenvolver a sua carreira, porque a licença maternidade é paga de 1 ano, homens não podem tirar menos do que 4 meses do 1 ano que os pais ganham. Realmente é um luxo estar num país em que dá para ter uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo. Bom,
Que legal a gente ouvir isso tudo, né, de você, porque assim, a nossa realidade aqui, bom, você sabe disso, a nossa realidade é bem diferente. A gente sabe que a gente muitas vezes encontra resistência por ser mulher, né? Muitas vezes a gente não tem voz, a gente não é ouvido. Eu digo aqui dentro da UNB mesmo, a gente cansa de passar por situações em que muitas vezes os homens são mais ouvidos do que as mulheres, ou têm mais chances, e enfim. Né? Mas eu acho que você traz um suspiro de esperança para a gente, de que um dia a gente vai chegar numa situação parecida ou próxima do que acontece, não sei se em todos os países da Europa, mas talvez na Suécia, né? Dessa igualdade de gênero, né? Essa igualdade de oportunidades para homens e mulheres, né? De oportunidades e não só de oportunidades, mas de condições de trabalho, né? Essa questão da mãe, né, da maternidade que você trouxe é muito real, e eu vivencio isso hoje, atualmente, né? Eu estou saindo da licença maternidade e, de fato, assim, eu percebo nitidamente assim, uma lacuna enorme no meu currículo em todos os períodos em que eu fui mãe, né? Então, agora nessa minha terceira filha que nasceu, assim, a gente percebe uma lacuna de mais do que meses, talvez anos, de parada mesmo na produção científica, na produção, né? Enfim, é muito difícil a gente retornar depois da licença maternidade, porque de fato a gente não tem tantas condições, a gente não tem esse suporte, né? E, enfim, mas é legal ouvir que em outros países é diferente. Quem sabe a gente chegue lá, né? A gente vai mudar e melhorar a situação. A próxima pergunta acho que é do seu tio também, né? Ele reformulou a pergunta, né? Ele perguntou de resistência pelo fato de ser pesquisadora brasileira, né? Acho que a gente já respondeu. Daí acho que a gente pode passar para a próxima pergunta. Então, foi da Nayane Caroline. Ela perguntou se, na sua graduação, em que momento você decidiu sair do Brasil para fazer o mestrado? Eu adorei essa pergunta, me dá a chance de falar um monte de coisa que eu queria falar, mas eu não sabia se botava na apresentação porque era um pouco pessoal. Quando eu comecei essa apresentação, eu tinha uma das primeiras ideias que eu tive, eu fiz um monte de slide que eram só fotos de pessoas que me ajudaram nessa carreira, eram só fotos de pessoas que, graças a elas, foi que a minha vida mudou. E começou, para quem está na UNB, eu vou falar alguns nomes que vocês vão reconhecer. Começou com o professor Wagner Fontes, que eu fui monitora de bioquímica, me ajudou. Foi com ele que eu comecei a descobrir computadores e fazer coisas. Eu não sabia nada de computador antes de conhecer ele. E depois, quando eu estava terminando a escola de veterinária, o professor Vitor Salvador Gonçalves chegou para mim e falou assim: poxa, você foi bem na minha aula de epidemiologia, tal, na minha disciplina, você não quer fazer o seu estágio supervisionado comigo? Eu falei, claro que não. Vou o quê agora? Aprender matemática? E aí eu falei que não. E aí, um tempo depois, ele me encontrou no corredor, e sem ele saber, eu não tinha o estágio supervisionado que eu tinha alinhado, a pessoa sumiu, desapareceu do mapa, não respondia e-mail, telefone, nada. E eu estava desesperada, e por um acaso, no mesmo dia que eu estava desesperada, eu encontrei o professor Vitor no corredor da UNB de novo, e ele falou assim, você tem certeza que não quer trabalhar comigo? Eu falei assim, nossa, se você me achar um estágio supervisionado hoje, eu aprendo até a matemática. E aí ele conseguiu para mim um estágio supervisionado no Ministério, e eu fui fazer o meu estágio supervisionado lá. Desculpa, eu estou respondendo essa pergunta da forma mais longa possível. É como se você perguntasse qual a minha idade, e eu falo, não, mas quando eu era apenas um óvulo, quieta no meu canto, mas eu chego lá. E eu fiz o meu estágio. Fale que acho que isso só enriquece. Acho que a gente tem um monte de aluno aqui ouvindo que com certeza vai aprender e vai conseguir, com certeza, seguir alguns passos seus aí. E aí, pois é, eu fiz o meu estágio supervisionado no Ministério. Tive a sorte de que, enquanto eu estava fazendo meu estágio supervisionado, saiu o edital de que ia ter um concurso, e todo mundo me deu o maior apoio para passar o maior tempo do meu estágio estudando. Então, eu estudei para caramba, e passei no concurso, assim, eu me formei na UNB na sexta-feira, e no sábado eu fui para Belém.
consegui vaga só em Belém, fiquei trabalhando lá 1 ano, e graças a todos os contatos do meu estágio supervisionado, eu consegui transferir de volta para Brasília. Eu estava trabalhando em Brasília, quando o professor Vitor, com quem eu continuei em contato e continuei trabalhando enquanto eu estava no Ministério, o professor Vitor recebeu um e-mail de... Ele conhecia uma pesquisadora de mestrado nos Estados Unidos que tinha tido um aluno brasileiro, tinha gostado muito do trabalho dele, achou ele muito esforçado, e escreveu para o professor Vitor e falou assim: você não tem outro brasileiro para me mandar, não? E ele falou: tenho. E aí ele perguntou para mim se eu queria aquela posição de... Não a posição, se eu queria me candidatar, né? Eu ia ter que mandar currículo. Para você fazer um mestrado nos Estados Unidos, você tem que fazer um teste de proficiência matemática e de inglês super difícil, que as pessoas nos Estados Unidos fazem cursinho para passar no teste, pessoas que são nativas português. Então, para fazer mestrado nos Estados Unidos ou doutorado, você precisa desse teste. Mas ele falou que quer responder a ela, quer tentar. E eu resolvi tentar. Na época, eu estava trabalhando no Ministério e eu pedi uma licença para uma licença pessoal. Ou seja, eu não teria salário do Ministério, mas eu poderia ir fazer o meu mestrado. Porque, no final das contas, eu passei, eu consegui alinhar o mestrado, e aí foi por conta desse contato do professor Vitor. E eu vou... Já não sei mais para que lado ir. Só falar uma coisa. A decisão de... Eu só consegui a oportunidade de sair por um contato pessoal do professor Vitor. Vou sempre eternamente grata a ele. E é assim que a maioria das pessoas conseguem. Então, se você tem vontade, se você está estudando no Brasil, se você tem vontade de sair, me manda um e-mail para qualquer pessoa que você conhece que mora fora, porque os pesquisadores que moram fora estão sempre procurando alunos brasileiros, porque eles são dedicados, porque eles são trabalhadores. Se você não fala inglês, começa um curso de inglês agora. E se você fala inglês, se você conhece qualquer pessoa fora, manda. Existe, no meu caso específico, eu gostava de epidemiologia, existe uma lista mundial chamada EpiVet, Ep de epidemiologia, Vet de veterinário. Se você botar no Google EpiVet e-mail list, tem uma lista de todas as pessoas que têm vagas de doutorado, de mestrado no mundo inteiro, botam nessa lista, e aí é só você ver, tem uma posição de doutorado aberta na Dinamarca, eu vou me candidatar, tem lá o link para você saber o que você vai se candidatar. Então, para quem gosta de epidemiologia, existe o EpiVet, para quem gosta de outras coisas, e-mail aleatório para uma pessoa, vai no site de uma faculdade que você sabe que tem a linha de pesquisa que você gosta, escreve para uma pessoa, fala: se tiver oportunidade no seu laboratório, eu gostaria de me candidatar. Geralmente quem consegue essas posições são assim, por contatos pessoais mesmo. E eu consegui por um contato pessoal do professor Vitor. Mas aí, depois que eu consegui a oportunidade, eu fui pedir licença para assuntos particulares, para eu, pelo menos, ter a minha posição de fiscal no Ministério garantida, e me foi negado. Me disseram que não iam me dar uma licença. E, na época, o chefe do Departamento de Saúde Animal era o Jamil Gomes, não sei quem trabalhou com o Jamil, e eu fui até o Jamil e falei: o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho a oportunidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos, mas eu não consegui licença. Se eu for, eu vou... o que eu vou fazer? E ele falou assim para mim: vai embora. Ele falou assim, eu falei: mas eu quero ajudar o meu país. E ele falou assim: tem muita coisa que precisa mudar no Brasil antes de você poder ajudar aqui. Se você ficar, você vai ficar amarga e você não vai mudar o Brasil, mas o Brasil vai te mudar. E depois de falar com o Jamil, eu liguei pro meu pai chorando, falei: pai, eles não me deram minha licença. Aí meu pai falou assim: nossa, que bom, porque se você tivesse esse plano B, você ia acabar voltando. Agora você não tem plano B nenhum, você vai embora e você dá um jeito de ficar por lá, porque o seu emprego daqui você não tem mais. E foi assim que eu saí do Ministério, larguei o meu emprego no Ministério e fui. Pelo meu pai e porque os profissionais da área que eu conhecia também estavam me dizendo: vai embora. E eu fui, fiz o meu mestrado. Depois do meu mestrado, eu entrei nessa EpiVet List e fiquei esperando posições de doutorado. E a posição de doutorado que eu consegui foi assim: alguém anunciou na EpiVet, eu tenho uma posição de doutorado, quem quiser se candidatar, manda o seu currículo. Eu mandei o meu currículo, passei por uma entrevista e fui fazer meu doutorado lá. Então, fica de olho, manda contato pessoal para quem você puder mandar contato. É assim.
Legal. Acho que é muito disso. Acho que aqui no Brasil também é um pouco assim, né? A gente tem que correr atrás mesmo. Isso eu falo bastante para os meus alunos, assim, eu costumo dizer isso. Falei, olha, quem quer, corre atrás. Você tem que correr atrás, tem que mostrar a sua cara, você tem que, né? E imagino que no resto do mundo não é diferente, né? As pessoas querem pessoas que são empenhadas e que estão dispostas a topar tudo, né? É bem por aí. Bom, a próxima pergunta é: qual é o primeiro passo para se tornar pesquisadora fora do país? Inglês. Inglês. E vontade. Eu tenho... Olha, todo mundo que eu conheço que tem vontade de sair e que fala inglês, persiste e consegue. Porque, como eu falei, as pessoas aqui fora têm muita vontade de ter pesquisadores brasileiros. Eu tinha uma colega de turma de veterinária, perdão, de turma de Fortaleza, que era veterinária, que queria sair do país. Eu falei, vem, olha, aqui tem uma faculdade de veterinária, olha lá quem que trabalha na sua mesma área de reprodução, escreve para ela e fala, eu tô querendo ir para aí, você tem alguma coisa. E ela veio e hoje em dia ela tá morando na Suécia. O primeiro passo é falar inglês e depois é começar a bater nas portas, porque dificilmente as pessoas recusam alunos brasileiros que saibam falar inglês. Nossa, Fernanda, é tão bom ouvir você falando isso, de que fora do país a gente é visto como pessoas empenhadas e que são dedicadas e tudo. E é muito comum a gente não se enxergar dessa maneira, né? O brasileiro não se enxerga, na maioria das vezes, como sendo um grande potencial, né? E acho que muito por conta da situação atual do país, né? E dessa falta de incentivo e de investimento na educação. As universidades estão cada dia mais quebradas, né? Enfim. E é muito bom ouvir isso, assim, que na verdade, a gente pode acho que se prender a essa garra que a gente tem, e de que quando a gente está afim de fazer, a gente corre atrás, e a gente é visto dessa maneira lá fora, né? E olha que você não é a primeira pessoa que eu ouço falando isso, sabe? De que aí fora o brasileiro é visto de outra forma, né? E a gente precisa, quem sabe, vestir essa camisa e acreditar mais na gente, né? E aí, talvez a gente, inclusive, estimular mais os nossos alunos a saírem e conseguirem, né, fazer pesquisa fora e estudar fora. Acho que tem mais alguma outra pergunta. Deixa eu só dar mais um lembrete. Eu esqueci de falar que a lista de frequência, pessoal, dos ouvintes, aí, pessoal que está participando, que se inscreveu, tá, no site lá do SIGA. A lista de frequência, ela vai passar daqui a pouquinho, ela já está aí, liberada, o formulário, tá? E aí, logo depois, quando terminar a palestra, ela ainda fica aí mais uns 10 minutinhos disponível para vocês preencherem. Então, para vocês receberem o certificado, vocês precisam preencher o formulário, tá? Da lista de frequência. Bom, passando para a próxima pergunta, então, é da Bárbara Passos. Qual a maior dificuldade que enfrentou quando virou pesquisadora? Eu acho que a maior dificuldade de ser pesquisador é a questão de... No Brasil, a gente tem uma ideia de que você vai realizar seus sonhos e achar um emprego estável para o resto da vida. E quando a gente chega aqui fora, você vê que as pessoas trabalham 2 anos num canto, depois vão para outro lugar, pessoas com 20 anos de profissão mudando de posição, e a gente vê que pesquisador bem-sucedido não dá para esperar, eu vou entrar aqui, eu vou ter estabilidade, eu vou ficar nesse lugar para o resto da minha vida. Então, essa ideia de que você quer ter um salário de pesquisador, então você tem que trazer o seu salário todo ano. Tem que escrever projeto, mandar projeto, às vezes projeto não recebe nenhum fundo, porque eles têm que selecionar. Então, você tem que estar o tempo todo já pensando no próximo projeto. Eu tenho que fazer o projeto que eu recebi o dinheiro para fazer agora, mas eu tenho que já estar pensando qual é o dinheiro que eu vou pedir para o próximo projeto, porque eu tenho que escrever o projeto esse ano para receber o projeto no ano que vem. E eu tenho que conseguir publicar os resultados do projeto que eu tenho, senão eu não vou conseguir provar que vale a pena me dar dinheiro de pesquisa. Então, a ideia de que mesmo que você seja estável no seu emprego, você tem que estar atualizado a todo momento, tem que estar sempre escrevendo o que você fez, tem que estar sempre pensando no próximo ciclo de financiamento. Isso eu acho que é uma coisa que leva um tempo para a gente acostumar. E a escrita científica,
Sempre gostei muito de estudar, mas quando você vira pesquisador, você tem que o método científico de fazer perguntas, de não é só estudar o que existe, é pensar no que não existe, qual é a próxima coisa que você quer descobrir. E a forma de escrever coisas científicas são as primeiras coisas que a gente tem que aprender virando pesquisadora. Eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que a minha orientadora falou para mim é que eu ia fazer um curso de escrita em inglês. E aí eu me inscrevi para um curso de inglês, eu falei, eu achei que meu inglês era bom, mas tá bom. Ela falou, não, um curso de escrita científica em inglês. E aí eu descobri várias coisas que você pode ler o quanto você quiser em inglês, mas se alguém não te ensinar aquilo, você nunca percebe que você estava fazendo errado. Então, a forma... Quer ver um exemplo bem bobo? Quando a gente aprende a escrever em português, a gente aprende que cada parágrafo tem uma ideia, e você desenvolve a ideia daquele parágrafo até chegar àquela conclusão. Enquanto que em inglês você começa o parágrafo com a frase. O que é que você vai dizer nesse parágrafo? Uma frase. E depois você pode desenvolver a ideia. Então, eu não sei se isso tem a ver com ser pesquisadora ou com ser brasileira, mas tem muito brasileiro apanhando para conseguir escrever numa qualidade científica boa. Porque o inglês é difícil, mas o método, a forma de pensar sobre as ideias, a forma de ir direto ao ponto, escrever projetos, escrever artigos, é uma coisa que requer um pouco de empenho para aprender especificamente esse talento. Eu acho que essa é uma coisa para pensar para quem quer ser pesquisador. Que bacana, essa é uma dica real mesmo, e às vezes a gente só aprende apanhando mesmo, né? Eu senti isso agora no doutorado, né? Eu terminei o doutorado agora há pouco e de fato, a maneira como o brasileiro, o raciocínio, né, do português é diferente do raciocínio em inglês. Desculpa. Então, a Bárbara Passos perguntou agora qual maior dificuldade teve aí depois que foi embora do Brasil. Aí eu não sei se ela quis dizer como dificuldade pessoal, na vida pessoal, ou se na vida acadêmica, né, profissional. Na vida acadêmica e profissional, tem desafios, mas eu acho que são desafios relacionados a como eu falei, desenvolver uma forma de pensar mais científica, meio que reestruturar a sua mente para pensar de uma forma mais científica, e você pensar menos como eu tenho um emprego e mais pensar numa forma de, vamos dizer, alguém falou assim, uma cabeça orientada ao serviço. Eu ganhei esse dinheiro desse projeto, qual é o serviço que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar um determinado resultado, um determinado ganho, e eu depois tenho que seguir para o próximo projeto. Então, não é eu tenho um emprego, eu chego lá às 8, eu saio de lá às 5, mas o que eu falei já sobre a questão de ser pesquisador, eu acho que é a dificuldade, e isso não tem a ver com ter saído do Brasil. No campo profissional, eu não acho que eu tive nenhuma dificuldade maior só por ter saído do Brasil. No campo pessoal, é a saudade. Nenhum povo é do jeito que o povo brasileiro é. Ninguém tem o nosso calor humano, ninguém tem o nosso nível de amizade, É a saudade, eu falo sempre para minha família que, graças a Deus, eu tenho uma família que é mais perto do que alguns que moram juntos, porque se não fosse a presença da minha família, eu ia achar muito difícil. E agora que eu já saí do Brasil, já tem 14 anos, é muito difícil falar desse assunto para mim, porque aqui na Suécia eu não sou sueca e no Brasil eu já não sou mais tão brasileira, então eu me sinto meio sem pátria. E essa noção, assim, de que você perdeu a sua pátria, mas não ganhou outra, eu acho que vai ser para sempre a maior dificuldade da escolha que eu fiz de sair do Brasil. Então, para quem está pensando em sair, chega uma hora que, e isso o professor Vitor sempre me lembra muito, chega uma hora que fica muito difícil voltar. Então, todo mundo só se preocupa, é fácil sair do Brasil, como que você conseguiu sair do Brasil, como que faz sair para o Brasil. A dificuldade vem depois, quando você tem que decidir quando é hora de voltar, porque chega uma hora que você perde o bonde. Se você não voltar naquela hora, você já não tem mais contato, já não tem mais conhecimento, os concursos que abrem no Brasil já tem outra pessoa, todos os concursos já abrem com uma pessoa em mente, você perde o bonde. Você vem, faz um mestrado, faz um doutorado, talvez faz um postdoc. Depois disso, se você não voltar para o Brasil enquanto os contatos que você tinha no Brasil ainda estão procurando postdocs, ainda estão ativos,
você meio que perde o bonde, fica muito difícil voltar para o Brasil. Então, acho que essa é uma dica que eu não tinha pensado antes em dar. Quem está pensando muito em sair do Brasil, depois toma muito cuidado de decidir a hora de voltar, porque chega uma hora que se você não voltar, depois fica muito difícil. E com o tempo fica muito pesado morar fora, fica pesado. Chega uma hora que você se sente totalmente sem pátria. Eu imagino, assim, eu nunca vivi isso, né? Mas eu tenho diversas pessoas na família que passam por isso, né? Inclusive, eu estava te falando, minha cunhada mora aí na Suécia e meu cunhado mora na França e tem alguns anos que ele está tentando voltar. Ele foi pesquisador do CNPq, com bolsa do CNPq, e ele não consegue voltar. E aí o CNPq cobra, fala, e aí? A gente pagou, você tem que voltar para o Brasil. E ele não consegue se colocar aqui, ele se consegue na Europa. Então agora ele já se colocou, já está fazendo pós-graduação agora em Dublin e tal, pós-doutorado em Dublin, mas é isso, ele tem uma dificuldade enorme para voltar, para se colocar aqui no país. E se eu tomar um tempo agora, só fazer uma pequena confissão, uma das coisas que eu tenho eu acho que eu gostaria de ter no momento mais chances de retornar, de manter as minhas raízes com o Brasil. Algumas das perguntas que a gente respondeu hoje me lembram muito sobre, apesar de que todo mundo aqui que é um aluno brasileiro, a pesquisa que a gente faz no Brasil ainda muitas vezes é uma repetição da pesquisa que foi feita fora e a gente agora está tentando trazer para o Brasil. Um método foi desenvolvido no país X, eu vou trazer esse método para o Brasil, eu vou testar esse método no Brasil. E a gente não está assim tão na linha de frente sobre desenvolver coisas novas. Então, a nossa mentalidade para desenvolver coisas novas, às vezes, está um pouco enferrujada quando a gente sai do Brasil, precisa desenvolver. E talvez por isso, talvez também por uma coisa cultural, que aqui, por exemplo, quando essa pesquisadora me convidou para trabalhar na Suécia, e eu aceitei, ela falou assim, tá bom, me encontra dia tal às 10 horas. Me encontra dia tal às 10 horas significa que eu vou descobrir como que chega na Suécia, como que chega no instituto, como que chega na recepção. Eu entrei no ônibus aqui, o ônibus aqui não aceita dinheiro, mas a expectativa era que às 10 horas da manhã eu vou estar na recepção do instituto dela. Se fosse no Brasil, a gente já tinha designado quem que vai buscar a Fernanda no aeroporto, quem que vai mostrar a cidade para a Fernanda, quem que vai buscar a Fernanda no dia do primeiro dia, quem que vai... Sabe, é muito diferente a cultura. Então aqui as pessoas meio assim... jogam os estudantes, olha, o seu projeto é isso aqui, a sua pergunta científica é essa aqui, vai. E eu não sei se por isso, porque aqui eles estão muito mais acostumados a deixar as pessoas se virarem sozinhas, para quem está querendo sair do Brasil, especialmente para quem está querendo ser pesquisador fora do Brasil, tem que treinar um pouquinho esse músculo da independência. De, sabe, se eu te dou uma pergunta, você trabalha a pergunta. Eu te dou uma pergunta, eu não te dou uma lista de tarefas, eu não te digo faz A, B e C, eu te digo resolve esse problema e você tem que listar como que vai chegar lá. E isso é uma coisa que eu teria o maior prazer de ajudar alguns estudantes. Então, assim, vou aqui falando em público já para ficar meio que a dívida, mas Cris, professora Lucy, se vocês quiserem montar um grupo de alunos que queiram fazer um journal club, sabe, estudar papers, vamos treinar a escrita científica, vamos treinar o método científico, vamos treinar o pensamento científico, vamos se encontrar uma vez por semana, uma vez por mês, para ler papers juntos, tentar treinar uns com os outros como que faz uma apresentação. Eu tô dentro, conta comigo, porque eu tenho uma vontade de dar de volta um pouquinho das coisas que eu aprendi na minha jornada e de ajudar pessoas, não necessariamente a sair do Brasil, mas de serem pesquisadores, sabe, do jeito que a gente merece ser visto, de desenvolver o seu pensamento científico. Então, conta comigo, se vocês quiserem fazer um grupinho de estudo, ajudar alguns alunos a impulsionar a carreira científica, eu tô aqui. Oh, maravilha, olha que bacana, olha que oportunidade, né? A Lucy tá aí, já colocou vários comentários aí. Bacana, nossa, eu te agradeço demais, assim, muito legal. Vamos amadurecer essa ideia aí, vamos fazer uma coisa bacana. Muito legal. Bom, eu acho que as perguntas terminaram, tem alguns comentários, né? Que comentaram que de fato a gente tem
um complexo de vira-lata, né? De morre. Mas muitas pessoas falaram que a palestra é excelente, Obrigada. ótima palestra, te parabenizaram. Eu acho que não tendo mais perguntas, vou deixar mais um tempinho aqui, vamos ver se alguém, de repente, resolve fazer mais alguma pergunta, mas acho que não tendo mais perguntas, Fernanda, eu quero te agradecer imensamente. Toda vez que a gente tem a oportunidade de se encontrar, eu fico muito feliz e muito orgulhosa, tenho o maior orgulho de dizer que você está aí, né? Não é só na Suécia, né? Como você falou, você tem muitos trabalhos alguns grupos de trabalho da União Europeia, né? E a gente sabe da sua importância, assim, pelo que você fala e que mostrou hoje na palestra, a gente consegue ter uma mínima ideia de quão importante é o seu trabalho. E a gente, como médico veterinário, a gente tem agrônomos aqui também, alunos de agronomia e tudo, a gente sabe de qual é a importância da saúde animal para a saúde humana, né? E quem sabe um dia a gente vai ter essa visão e vai ter essa importância dada para a saúde animal aqui no Brasil também, que a gente precisa melhorar muito ainda essa parte de saúde animal integrada à saúde humana. E de fato, é inspirador, assim, ver o trabalho que você desenvolve aí. E espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar figurinha, de ter palestras e conversas, e vamos pensar aí na sua ideia. Muito bacana, vamos amadurecer. Então, te agradeço imensamente pela participação. Espero que tenham todos gostado, assim como eu gostei. Tá? E aí eu me despeço, então, vou passar a palavra para você, se você quiser fazer algum agradecimento, e depois para a Ivana, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo. Obrigada, Cris. Um beijo grande, obrigada. Eu não tenho mais nada a falar, só obrigada. Uma honra e um prazer estar de volta aqui com você, com a professora Lucy. Obrigada. E, antes de mais nada, quero muito agradecer à palestrante Fernanda Doria e à professora Cristiane da Silva Pereira pela disponibilidade em participar do nosso evento. Foi incrível. Amei. Obrigada. Novamente, eu gostaria de agradecer pela palestra, foi enriquecedora. E também gostaria de lembrar que o formulário de presença está aberto e fechará daqui a 10 minutos. E aos ouvintes, agradecemos também a participação e a presença. E aqui encerramos nossas palestras do nosso grupo. Muito obrigada e até a próxima.